obviamente o lance é para expulsão, acho que o Danilo comete um erro bizarro e se pega em cheio, machuca, e machuca num nível surreal, cara. Mas acho que não tem o que o árbitro fazer, não. Produção, vocês conseguem encher a tela pra gente com a... Então enche a tela aí. Ah, obrigada, viu, produção? Com a imagem da expulsão do Danilo. Pra gente até colocar também Ricardinho e Vitor Sérgio no nosso papo aqui. Até vi na transmissão os dois falando. O VS até fala, o Ricardinho também, assim, não pega em cheio. Ainda assim, não tem muito como ter uma atitude diferente ali na arbitragem, né, Ricardinho? Boa noite. Boa noite. Ô, Danilo, help me, I help you. Jogador rodado, de Copa do Mundo, de Seleção Brasileira, de Real Madrid, de Manchester City, de Juventus. Você hoje é o grande responsável pela derrota do Flamengo. O que você fez hoje, um jogador com a sua experiência, com a sua capacidade, da inteligência que você não pode fazer o que você fez. O Flamengo perde o jogo hoje, o Flamengo deixa a liderança no campeonato e o responsável é o Danilo. A gente está vendo o lance aí. O Danilo assume o risco. São duas interpretações aí, mas depois o Vitor Sérgio fala das interpretações, né? Até o jogador do Flamengo chegaria ali numa possível recuperação, ele não estava em direção ao gol, estava indo para o lado do campo, mas ele é imprudente. Ele acerta o jogador do Bahia. Ah, mas pegou de raspão. Não interessa se pegou de raspão ou não pegou de raspão. Interessa que ele foi imprudente, foi bem expulso. O grande responsável pela derrota do Flamengo hoje chama-se Danilo. Visualmente, Vess, não é violento, porque não pega em cheio. Ainda assim, é um risco muito grande, né? Que o Danilo correu. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos amigos aqui no Arquibancada TNT Esportes, aqui no Prorrogação. Não tem, hoje já está muito clara a situação de chuteira, né? Pé pegando na cabeça. É cartão vermelho, né? Ele chega direto pro cartão, né? O árbitro nem claramente pensa. O Danilo assume o risco, né? E pega ali na cabeça, então é cartão vermelho. Foi o que eu falei, cara. Se pega em cheio, é ambulância. Não tem... Realmente foi bem de leve, ele não quis fazer, mas ele assume o risco e quando quando a chuteira pega na cabeça do Thiago, tá decretado ali, tanto é que o árbitro já vem com o cartão vermelho. O apiteiro nem pensa, Vitor, ele já vem isso. Ele nem hesita, né? Então ele já tá correndo ali. Num primeiro momento até, de repente, pensei se não era pela chance clara de gol, mas que não era, né? Porque ele... Tá pro lado, né? Ele tá ali, ele poderia chegar na frente, mas tinha o Ayrton Lucas. De fato, é o toque na cabeça e não tem muita questão na expulsão. E o que chama a atenção, né, Vitor, é que ninguém no Flamengo reclama. Ninguém, o Felipe Luiz vai falar direto com o assistente para já tentar arrumar. Não, e no campo. O próprio... O Danilo até vai ele reclama, acho que até por ser um padrão, né? Vou reclamar aqui, mas ele sabe. O Danilo é um jogador extremamente experiente e inteligente. Hoje ele jogou o Flamengo no mato e o Flamengo deixou de ser líder do Campeonato Brasileiro pelo Danilo e não pelo Felipe hoje. O Danilo foi muito mal. É lance para vermelho. Vocês vão ver, o árbitro já chega com o cartão. E o Thiago, e por outro lado, o Thiago vai muito bem também, né? Ele percebe o kick da bola, o jogador do Bahia, o Thiago, ele percebe o kick da bola, ele percebe que o Danilo tá meio hesitante, né? E aí é um duelo entre um garoto e um jogador muito experiente, que nem o Danilo. O garoto é muito mais... Olha como ele toma a frente. O Danilo era pra ter tomado a frente. Na jogada ele não precisaria nem com o pé. Talvez dominar, talvez jogar a bola de cabeça. Só que o Danilo, a escolha da jogada pro Danilo, ela é bizarra, pô. Ela é bizarra. É muito ruim. Por que ele não vai com a cabeça na bola? Porque mesmo que o Thiago tivesse colocado ali, você tinha o Ayrton Lucas pra buscar. Ó. Se ele dá esse tapa, o Ayrton Lucas poderia chegar. Eu acho que nessa aí ele podia sair no corpo do Caio. É isso. Não, o kick da bola, o erro começa. O erro começa no kick da bola. Num combo, que daí não era nem falta. Não, sim. Vai direto no corpo mesmo. Olha o lance do início. O erro começa no kick da bola. Exatamente. Que ele mede mal a distância. Olha agora. O erro no kick da bola, ele tá correndo pra trás, ele corre pra frente. É o Ronaldo que E aí ele tem que tomar uma decisão desesperada pra fazer alguma coisa. Só que a decisão desesperada dele é dar um bico pro alto na cabeça do ele acha ali que ele vai... Eu acho que ele não vai tentar chutar a cabeça do cidadão, né? Imagina ele vai tentar chutar a bola. Então, eu acho que ele calcula pra chutar a bola. Não, mas a mesma o assim... cara consegue ter... numa bola completamente controlada, é errado ele chutar essa bola.
ele tem que ajeitar essa bola pro Ayrton Lucas, né? Pro Flamengo ficar com a bola. A decisão Ah, dele mas aí... aí A decisão é tudo horrível. cagado. É tudo errado. O ruim ali Tudo é cagado. você esticar o pé nessa altura, nesse tipo de bola, é assumir Sentido, o risco, cara. né? É assumir o risco. Porque, beleza, nesse tipo de bola aqui, quando ela quica, que você sobe o pé nessa altura, você tá assumindo o risco de pegar na cabeça do colega e vermelho. Ô, Não tem- produção, Não tem muito o que produção, reclamar. como diz o outro aí, ajuda nós. Tira esse ponto de interrogação e coloca exclamação aí. É, não. Expulsão justa. Pelo amor de É, não, Deus, não pelo tem- amor de expulsão, não é tem justíssima a questionamento. expulsão. Agora- Não tem Justíssimo. questionamento. Agora eu queria entrar no que o Felipe fez, né? Como o Ricardinho disse, acontece a expulsão. Uhum. Direto o Felipe já se junta ali com os seus auxiliares e já começa a mexer Aí, produção. na pranchetinha, não sei o quê, pra definir o que ele ia fazer. E a definição que ele tem é de tirar o Pedro, então tirar o centroavante e colocar o Cleiton um zagueiro. Dava pra fazer alguma coisa diferente Acho que não. disso? Eu até vi que quando eu tava chegando aqui que você comparou com o jogo lá do Corinthians, Isso. que é o terceiro jogo dele, Uhum. semifinal, o jogo da volta, só que lá quem é o expulso é o Bruno Henrique, né? Lá ele bota o Fabrício Bruno pra fazer 3 zagueiros. E ele tira o Gabigol. Aí tira o Gabigol. Sim, mas é porque hoje, quando ele bota o Cleiton, e ele pede bastante pro Samulino fechar quase uma linha de 5. Mas Boa parte do primeiro tempo. é que na verdade... Então, essa era a dúvida, Porque né? aí, quando ele... Porque- Tô só dizendo isso porque quando ele colocou o Fabrício Bruno no jogo contra o Corinthians, ficam 3 zagueiros e ele tem mais 2 laterais, né? Mas é que hoje o Samuel Lino tava mais numa linha de meia do que numa linha fechando como um quinto elemento da linha de defesa, né? Acho que ele fez o que tinha que fazer, porque você tinha ali Carrascal, que é um cara que estava jogando de ponta, mas mais trabalhando por dentro. Você tirava o Pedro, que é o jogador menos efetivo no combate, né, no sem bola, e deixava o Samuel Lino, que marca muito, né? Marca bastante. Então você tinha o Carrascal marcando por um lado, dobrando com o Emerson Royal, e você tinha o Samuel Lino dobrando com o Ayrton Lucas. Eu acho que não tinha muito o que fazer ali. Se você fosse tirar o Samuel Lino, poderia ser. Porque Eu acho que... Eu só fui abrir o mapa de calor do Samulino. Ele fica muito mais no campo defensivo do que no campo ofensivo enquanto ele tá em campo. Mas Tudo bem, mas não formando linha de 4, né? Ali, Assim, né? não, de 5. De 5, linha de 5. essa Eu troca acho- hoje, ela me parece muito com o que aconteceu no jogo do Napoli com o Manchester City. Quando ele, Sim, o tira o De técnico é Bruyne. obrigado a tirar o De Bruyne. Sim. Hoje, qual é o jogador que tem menos velocidade no ataque do Flamengo? Eu e o Wallace comentamos isso, Né? que era meio que Pedro Arrascaeta, É isso. né? Ou você É escolhe isso. o Pedro ou Não, a Arrascaeta. mas- E aí você escolhe o Mas Pedro. um a menos. Aí você escolhe o Pedro. Até porque a gente viu o que o Arrascaeta fez, né? É. Assim, eu sou O defensor jogo do podia Pedro, ter tá? sido 1-0 Flamengo Sim. se o Samulino faz aquele gol com um passe magistral do Arrascaeta. Na quinta-feira aqui, eu disse que eu jamais deixaria o Pedro no banco. Verdade. Quando você tem 11 jogadores. Quando você está jogando fora de casa, você tem um jogador expulso, o que vai restar ao Flamengo no jogo de hoje, depois de ter um a menos? O contra-ataque. A bola em velocidade. O Pedro não vai ser esse cara. Ele não vai te entregar isso. É melhor você ter o Samulino de um lado e o Carrascal do outro. É isso que você vai precisar ter. Porque com o Pedro, você não vai... O Pedro não é aquele cara de contra-ataque, de explosão. Então hoje, para mim, o Felipe Luiz acerta em cheio quando ele faz essa opção. Eu não vou tirar o Arrascaeta. E o Arrascaeta mostrou pra gente que não pode sair num lance, que ele dá um passe espetacular. Hoje, quem ferrou o Pedro foi o Danilo. Eu acho que essa substituição tem um problemaço. Só que esse problemaço não é do Felipe Luiz. Acho que é a escolha de ter o Cleiton como quarto zagueiro do Flamengo. É uma escolha da diretoria como um todo. Acho que o Flamengo tem 3 ótimos zagueiros. Tudo bem que falar isso hoje, depois do que o Danilo fez. Mas beleza, o Flamengo tem 3 bons zagueiros, né? Todo Você mundo tem erra. Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. E a escolha do Flamengo é ter um zagueiro que praticamente em nenhum momento que jogou no time titular, no time profissional do Flamengo, entregou confiança para ser um reserva imediato. Porque o quarto zagueiro é um reserva imediato. Quando você troca a dupla inteira, você tem que trocar. Então, ó, vou poupar Léo Ortiz e Léo Pereira. Você troca a dupla inteira, você bota Danilo e Cleiton. Mas isso é assim sempre. Pô. Então, mas a escolha de você Queria ter um outro zagueiro mais experiente. um quarto como sendo zagueiro. quarto. Não, mas Que- isso é assim mesmo. No ano passado era assim também. Sim, mas essa é a escolha da diretoria como um todo. Mas, E aí você, mas você eu coloca acho que é o assim em Cleiton qualquer lugar, pô. Não, acho que você, no final das contas, ano passado, você tinha o Fabrício Bruno.
Você poderia ter a oportunidade Tudo de bem, ter mas o você Danilo. não tinha o Danilo. Não, mas aí você poderia ter a oportunidade desse ano de ter o Fabrício Bruno Não, e o Danilo. mas você só teve o Danilo porque saiu o Fabrício Bruno. Não tenho essa certeza. Ah, eu não, tenho, o com Danilo, certeza. de graça? O Danilo veio de graça. Tem, mas tudo bem, o Um salário. salário. Não, beleza, mas o Fabrício Bruno você usa pra Eu comprar acho que o em nenhum, Samulino, eu acho que em pra nenhum, comprar outros eu acho que em jogadores. nenhum momento É. considerava Eu- você acho que ter a escolha quatro é- zagueiros. O grande ponto... A escolha é você ter o... 4 zagueiros pra que titular, se- né? seriam Não, não quatro precisa ser zagueiros, titular, que seriam mas um quatro zagueiro- zagueiros em nível de o seleção Cleiton- brasileira. Não, É. o Cleiton, até aqui, tudo que ele mostrou com a camisa do Flamengo, em Mas vários é assim, jogos, mas é assim olha, muito mesmo. oscilante. O seu É assim mesmo, quarto a quarta- zagueiro a quarta da opção de opção, zaga é um eu garoto. também acho que tem que ser um garoto. É um garoto. Tem que ser A um quarta garoto, opção senão, da zaga senão é um garoto. fecha a base também, pô. É, Se não a fecha a No base. caso do Cleiton, mas no caso do Cleiton, eu tenho zero confiança nele. Eu não como tô falando nem do Cleiton, tô Não, falando tem que tem que ser o confiança, zagueiro da zero base. problema. Zero. Agora, isso aí acho que eu discordo totalmente. Acho que você ter a quarta opção para a zaga ser Um um menino? garoto para ser trabalhado. Mas é um acho garoto que totalmente todas as normal. vezes que jogou não conseguiu entregar o mínimo de confiança. Pô. Mas jogou muito pouco. Não acho Não muito, tem não. tão pouco assim não, cara. E Tem hoje- mas alguns vocês jogos. acham que ele falhou no gol aí? 10 jogos, algo nesse sentido. Porque Faltou firmeza, mas ele que depois sai ele no fez um combate bom ali, jogo, né? né? Ele que sai O no João combate Lucas. perde pro Jean É, Lucas. mas mas não é aí- falta nesse lance, Então né? não tem falta. zero Porque é o falta. seguinte, não, Zero primeiro ele pro João Lucas, o Jean Lucas, depois ele... Isso, Aí é disputa de espaço, vamos jogar. Eu não acho que ele falhou ali, cara. Ele perdeu uma dividida. Ele perdeu espaço. Pra mim, Deu uma hoje ele não dividida falhou. E o gol só sai depois da sobra, né? É isso. É, vendo, Isso. eu O tô gol vendo só por sai alto depois da aqui, sobra. são 20 jogos. De 2022 pra frente, são 20 jogos. Ah, tá. De 2022 pra frente, não. Tô Isso. falando nesse ano. Nesse ano, esse é o 7º. Vai jogar É muito pouco pouco, jogo. vai jogar E muito quase pouco os todos zagueiros que de Pô, tem lá. 20 Quase jogos todos em no 3 Campeonato anos, Carioca. ele jogou bem pouco. E quase todos no Campeonato Carioca. Acho que não, Ele acho vai que jogar não é muito isso. pouco. Eu Acho que tenho não é isso. zero confiança nele como opção mas de eu não- zaga direta. Mas é que eu acho que não- uma coisa é se acontece uma lesão. É. Aí sim, bom. Você vai, E vocês também provavelmente- estão na chance de ter a qualquer momento. Ok, mas aí você pode Você foi pro jogo em que o seu zagueiro tá suspenso, você botou um zagueiro como o Danilo. Ele faz umas entradas daquela, você vai ter que trazer um garoto. Acho que aí Não, mas a Assim. culpa não é do Felipe. Mas enfim. Não, e acho que uma culpa também não é da diretoria. Acho que a culpa é zero da diretoria. A quarta opção da zaga é um garoto que você vai trabalhar. Acho que não tem muito. No ano passado, se acontecesse a mesma coisa no ano passado, seria. No ano passado era Léo Pereira reserva, Fabrício Bruno... Não, Léo Ortiz reserva, né? Léo Ortiz Então era Fabrício Bruno e Léo Pereira. Léo Ortiz, se entrasse, fosse expulso, quem havia era um garoto. Normal. No ano passado ia acontecer. Acho que dessa vez a diretoria, nesse caso, a diretoria tá livre. e falar Escolha em- aí específica. tá livre. Mas- Falar em garoto, daqui a pouco precisamos falar desse menino do Flamengo que parece que não Olha, vai Zé. conseguir dar sequência na carreira, né? Por quê? Que a cabeça dele é uma ervilha, né? Mas calma. Ah, calma, não é a primeira. Não é a primeira dele. Mas calma. Não é a primeira dele. Ou ele se ajuda, ou esse menino vai ser mais um daqueles que a gente teve uma ótima impressão e que vai se perder. Não é a primeira nem a segunda que ele perde a cabeça em campo. Isso não é bom. É, já que você citou aqui, acho que também expulsão justa, né? Justíssima. segundo Na amarelo. verdade, a expulsão foi injusta. Tinha Porque feito era para ser expulso de direto? vermelho direto. É, ó. Pois é. Era para ele ter mantido Porque o ele dá amarelo. muito, ele faz muito Não, movimento, né? ele faz um movimento de querer dar. É. O VAR poderia, inclusive, ter Vem pra dar o chamado vermelho direto. para tirar o amarelo e dar vermelho direto. Só voltei uma dúvida agora. Tinha o Davi Luiz ano passado, né? Tinha o Davi Tinha o Luiz. Davi Tinha o Luiz. Davi Luiz. Então o Flamengo Tinha o tinha Davi 4 Luiz. zagueiros. O Flamengo tinha Léo Ortiz, Não. Léo Pereira. Ele vai pro Fortaleza no início desse ano? É no início desse Esse ano. ano, O Flamengo cara. tinha o Achei Davi que era Luiz ano passado. ainda. É isso, tem razão. O Flamengo tinha o Davi Luiz. Não é isso? Não, tinha o Davi Luiz, mas tinha o Davi Luiz por causa do contrato que ele tinha a Mas ele cláusula jogava? de... Não, tinha a cláusula de permanecer, né? É, Porque o Flamengo ele atingiu metas, né? O Flamengo queria ter saído dele, né? Então, enfim. Ele jogou muito pouco. O Davi Luiz Mas acho que enfim, esse ano não sobre jogou o nada. Alacian... Davi Luiz acho que não fez nenhum jogo com a camisa do Flamengo esse ano. Não, acho que ele esse saiu ano logo não, ele direto. saiu foi pro contra Fortaleza. Fortaleza no É início do isso, ano. é isso. Mas sobre o Alacian, eu acho que tem um ponto de... eu acho que é o jeito dele. Acho que tem um pouco... O jeito dele, esse jeito meio explosivo, ajudou ele em vários momentos. O início dele, a trajetória no Flamengo, é uma trajetória que esse jeito explosivo ajuda, né? Essa confiança, essa autoconfiança. Mas a minha sensação é que depois que aconteceu, depois ali contra o Atlético Mineiro, acho que o Ricardinho até citou, eu falei depois do jogo contra o Atlético Mineiro e falo hoje de novo. Eu acho que tá descompensado. Eu acho que tá Isso, muita descompensado. coisa. Eu Isso acho- fica Tá claro, muito Thay. descompensado. Mas O Vitor só- trouxe os números. Não sei se foi esse ou foi o Lopes. Nos últimos 20 jogos, Não, dos últimos... Com esse, são 13, né? ele jogou 20 minutos. Nos últimos 12 jogos anteriores, nos 12 jogos anteriores a esse, ele tinha entrado 2 vezes só, em 12 jogos. A gente conhecendo o Felipe Luiz, alguma coisa tem. Aí, em um ele jogou 5 minutos, o outro ele jogou 15. E hoje ele jogou o quê? E o 10? jogo que ele jogou 15, ele Sim, jogou... foi expulso, Não, foi o jogo contra o Inter
do brasileiro, que já Jogou o time tinha alternativo. jogado um time meio que alternativo. Então, assim, tá muito claro que é um jogador que vai precisar vai precisar ter uma conversa. Não sei se vai precisar, de repente, voltar para o Júnior. É uma possibilidade, né? De repente voltar para o Um passinho Sub-20. atrás, né? Dar um passinho atrás, porque de fato... Faz parte, tá? E hoje era um jogo que ele entrou tendo algumas oportunidades no momento em que o jogo tinha ficado interessante pro Flamengo, né? O Bahia... Tinha tido a chance com o Léo Ortiz. Aliás, eu não sei o que o Rogério vai falar na coletiva, mas eu acho que o Bahia deveria ter matado o jogo muito antes, né? O Bahia correu o risco de tomar um gol de empate ali numa bola aérea do Léo Ortiz. Enfim, e o Alacian foi muito... Foi assim, ele tomou um amarelo porque brigou com o quarto árbitro de uma maneira assintosa. Colocou o dedo na Aí, cara. dois lances depois, ele dá uma cotovelada pro alto, querendo dar, que inclusive ele poderia ter sido expulso com o vermelho direto. E aí você fala, mas não faz diferença. Pior que faz. Por Porque suspensão, né? se ele é expulso de um vermelho direto tendo tomado amarelo, o amarelo continua. Então, assim, é que o VAR não quis se meter também, para não tumultuar o jogo e tudo, mas o VAR poderia ter chamado para expulsar por vermelho direto. Então, de fato, um jogador muito, muito descompensado. O negócio do trash talk lá, de você ficar provocando, sendo provocado, ele é ótimo, desde que você tenha o mínimo do controle no lugar. Aí é que o mínimo, não é controle assim. Às vezes você vai pro trash talk, vai pra provocação, e você tá subindo o tom, mas você tem o controle do que você tá fazendo. Isso. Me parece que não é o que ele tá fazendo. Então, Me parece que ele acaba sendo vítima do que ele próprio tá fazendo. Com a Mas idade esse dele... é o meu ponto. Eu Com falei a idade isso... dele, eu acho que é natural que ele não saiba natural. lidar com isso. Eu acho que a gente tava no de placa, se não me engano. Só que aí ele não deveria fazer. Que eu falei isso. É Eu falei exatamente isso. Falei, gente... Mas só vou colocar um ponto. Quando ele fez e deu certo, ele foi muito exaltado. Porque é personalidade. E a linha é muito tênue do personalidade pro Pra fazer a cagada. descompensado. É que eu acho que tem um ponto... Eu falei, a gente tava no de placa, não sei se o Ricardinho tava, mas o Vitor com certeza tava. Que eu falei de... Com 19 anos de idade, ele foi pro trash talk com o Hulk e com o Lianco. Que são dois caras chatos desse nível, né? E tá tudo bem, porque eu acho que a gente fala que os caras são chatos, mas eles estão aí há 10 anos fazendo isso aí. Claro. Eles são muito mais experientes. Ele tentou entrar num mundo dos dois, que os dois são muito mais experientes que Que a ele. sala não é dele ainda, né? A sala não é dele, ele não tem a chave pra entrar nessa sala ainda. Hoje, de novo, contra o Bahia, ele entra num tom muito acima, numa sala que tem inúmeros jogadores mais experientes que ele. O Gilberto. O lance dele é com o O Gilberto. lance com o Gilberto, ele pega no rosto do Gilberto e o Gilberto dá 3 piruetas pra trás pra garantir que vai sair o cartão amarelo ali. E o cartão amarelo é mais do que merecido, tá? Só pra não passar a sensação que eu tô dizendo que foi simulado. Não é simulado. O cartão amarelo é extremamente merecido. Só que o Gilberto, ele fala assim, moleque? Você deu esse mole? Eu vou te punir. E aí o moleque, ele pula da 6, salto pra trás, toma o cartão amarelo e é justa a expulsão do Alaciano. E se ele pega um árbitro mais encrenqueiro, ele é expulso na reclamação com o quarto árbitro. Porque ele toma o cartão, ele olha pro quarto árbitro e aplaude o quarto árbitro. Que é na ironia. Não é loucura que você Que é tá falando, cara. Que é cartão Não é amarelo zero automático. loucura. Exato. Entendeu? É que, logicamente, o árbitro foi inteligente e falou, cara, já deu amarelo. Se eu der os dois no mesmo lance, Já vai tem um tumultuar. vermelho contra. Vai tumultuar. Então ele foi. Mas ele poderia. Ele poderia. O árbitro poderia dizer, me aplaudiu. Me aplaudiu é cartão amarelo automático. E ao Aplaudir, ironicamente. E ao mesmo tempo a gente pode falar do Bahia, né? Que o Bahia não caiu na pilha em nenhum momento. De qualquer coisa. O Bahia não caiu na pilha. Eu acho que o Bahia teve dificuldade de matar o jogo. Aí a minha crítica ao Bahia pode estar aqui. Mas o Bahia não caiu na... Cara, o Bahia fez um jogo que acreditou que tinha que fazer baixolinha quando precisou. Faltou acertar lá na frente pra matar. Mas o Bahia não caiu na pilha do Alaciano, não caiu na pilha de ninguém. O Bahia fez o jogo dele e 1-0, foi o que eu falei lá no início. 1-0 ficou pouco. Pelo que o Bahia teve de contexto dentro do jogo, pelo que o Bahia teve de... Até de finalizações, né? Teve o gol anulado, bem anulado. Teve chance com o Cauli, teve outra chance com o Kaique. No fim, cara, o Bahia foi dono da partida, mediante a expulsão no início do jogo, né?